A África é um continente de contrastes gigantescos, um território onde desertos imensos encontram florestas tropicais, onde civilizações milenares deixaram marcas profundas na história da humanidade e onde a natureza ainda guarda paisagens capazes de surpreender até os viajantes mais experientes. Mas além dos destinos famosos, existem lugares extraordinários que parecem ter saído de outro planeta. Um deles está escondido no coração do deserto do Saara. Entre dunas intermináveis e paisagens áridas, surge um fenômeno natural quase inacreditável: o Olho do Saara, também conhecido como Estrutura de Richat. Localizado na Mauritânia, essa gigantesca formação circular pode ser vista até do espaço. Com cerca de 40 quilômetros de diâmetro, ela parece um enorme alvo desenhado no meio do deserto. Durante muito tempo, cientistas acreditaram que essa estrutura poderia ter sido criada por um impacto de meteoro. Hoje, a explicação mais aceita é que ela se formou lentamente através de processos geológicos e erosão ao longo de milhões de anos. Ainda assim, o visual continua sendo absolutamente impressionante. Mais ao sul do continente, existe um lugar que parece desafiar todas as leis da natureza. Em meio às paisagens áridas da Namíbia, ergue-se uma das maiores e mais antigas cadeias de dunas do planeta. Dentro desse cenário surreal, está um dos pontos mais fotografados da África, Dead Valley. Ali, árvores mortas há mais de 900 anos permanecem de pé sobre um solo branco e seco, cercadas por dunas de areia avermelhada que chegam a mais de 300 metros de altura. O clima extremamente seco preservou essas árvores como se o tempo tivesse parado naquele lugar. O contraste entre o branco do solo, o preto das árvores e o vermelho intenso das dunas cria uma paisagem quase surreal. Mas as maravilhas da África não estão apenas em seus desertos. No sul do continente, uma gigantesca cortina de água despenca de uma altura impressionante, criando uma das maiores quedas d'água do planeta. Estamos falando das lendárias Cataratas Vitória, localizadas na fronteira entre Zâmbia e Zimbábue. Com mais de 1,5 km de largura, a força das águas do rio Zambeze gera uma névoa tão intensa que pode ser vista a quilômetros de distância. Povos locais chamam esse espetáculo natural de a fumaça que troveja. E quando a luz do sol atravessa a névoa, enormes arco-íris surgem no céu, transformando a paisagem em um espetáculo natural permanente. Mas talvez um dos lugares mais surpreendentes da África esteja escondido em uma ilha. Ao largo da costa leste do continente, encontra-se a extraordinária Madagascar, um verdadeiro laboratório da evolução. Por ter permanecido isolada por milhões de anos, a ilha abriga espécies que não existem em nenhum outro lugar do planeta. Entre elas estão os famosos lêmures, primatas únicos que se tornaram símbolos da biodiversidade local. E no coração da ilha existe uma paisagem que parece saída de um mundo perdido, a Avenida dos Baobás. Ali, árvores gigantes com mais de 800 anos de idade se alinham ao longo da estrada, formando uma das paisagens mais icônicas do continente africano. Seus troncos enormes armazenam água para sobreviver às longas estações secas, transformando essas árvores em verdadeiros monumentos vivos. Mas a África ainda guarda muitos outros segredos: florestas densas, montanhas vulcânicas, lagos gigantes e savanas intermináveis compõem um mosaico natural que continua sendo explorado e descoberto até hoje. Em cada região do continente existe um novo cenário, uma nova cultura e uma nova história esperando para ser revelada. E talvez seja exatamente isso que torna a África tão fascinante. Um continente onde o inesperado sempre está logo ali, além do horizonte.